No nosso mundo atual, né, nós estamos submersos a muitas empresas que fabricam ou inventam, né, os seus produtos para atingir ao máximo público possível, né? Nós somos bombardeados com essas empresas todos os dias, né, através do marketing que eles fazem, né, com o fim dessas empresas de espalhar a marca da empresa e ela ser conhecida, né? Claro, e também comprar o produto que essa empresa oferece. E existe no mundo empresarial algo chamado de branding, um termo em inglês, e é uma estratégia de gestão dentro do marketing dessas empresas, né? Que faz com que a marca do produto, né, ou da empresa, ela seja percebida ou ela seja até lembrada por cada um de nós ou dos clientes de uma forma positiva, né? Um jeito bem boa, né? A empresa faz isso para ficar bem e, obviamente, oferecer um produto de qualidade, né? E assim, cada vez que você encontrar um produto, você se lembra dessa empresa em si, você lembra da marca da empresa, né? Um exemplo assim é a empresa da Coca-Cola, por exemplo, né? Basta só bater o olho num rótulo de uma garrafa e se ela é vermelho, com letras brancas, né? Automaticamente você diz, ó, é uma Coca-Cola e já vem aquela vontade, né? Pelo menos eu sinto vontade de tomar aquela bebida, ainda bem está mais fria, né? Dá vontade de tomar, né? E essa estratégia é de suma importância, né, para que essas empresas elas possam lucrar, possam ganhar, né? E possam ser conhecidas. Hoje em dia a Coca-Cola ela é internacionalmente, né? O pessoal fala que se há uma pessoa quando ela começa a se destacar, a gente fala, né? Ela se acha a última Coca-Cola no deserto. Eu não duvido que você vai achar uma garrafa PET no deserto, da Coca-Cola, né? Pode ser que você age lá. Então, ela é internacionalmente conhecida, né? E por que eu falei isso? Porque eu quero trazer essa ilustração para a mensagem dessa noite, que nós sabemos que nós temos um Deus criador de todas as coisas, né? Um Deus que fez todas as coisas, inclusive sem precisar matéria-prima, porque a empresa da Coca-Cola precisa de matéria-prima para fazer seu produto. E Deus não, Deus no começo ele fez coisas do nada, né? E o objetivo dessa criação de Deus era espalhar o seu nome, de espalhar a sua glória, e que sua glória seja conhecida por todos, né? Para que sua criação o conheça em primeiro lugar, o conheça, tenha um relacionamento com ele, e lhe renda a devida adoração como criaturas, e também a criação, né? As criaturas devem olhar ao Criador, e a criação, né? As árvores, todas devem também render a adoração ao Deus. Não que uma árvore canta, né? Mas a gente vê no Salmo a descrição como as águas, os montes, eles estão aí porque foram criados, né? Para que esse Deus seja, a glória de Deus seja espalhada, seja conhecida. E como estamos agora comemorando o mês da família, a mensagem dessa noite ela vai falar ao respeito, à luz da palavra de Deus, né? Como toda a pregação deve ser centrada na palavra de Deus, né? E sim, sobre as famílias, né? Essas famílias que foram criadas, famílias que foram geradas, foram escolhidas para espalhar a glória de Deus. O produto aqui é a família, né? Deus usa a família para espalhar a sua glória. E para entender esse propósito de criação de Deus, né, vamos ver em 3 pontos como as famílias ancoradas na palavra de Deus, né, centradas na palavra de Deus, eu me refiro à revelação especial, né, que é essa palavra, mas sobre todas as coisas também em Cristo, nosso Senhor, né, que é o verbo que se fez carne com uma palavra também, né, e sim, a Santa Escritura, como eu já disse. E como as famílias ancoradas, obrigado, isso aí, obrigado. Como essas famílias ancoradas na palavra de Deus podem espalhar a sua glória, uma glória que lhe é devida, né, ao nome santo do nosso Deus Criador.
E o que queremos dizer ao referir-nos sobre a glória de Deus, né? Me refiro a isso quando eu falo glória de Deus, é sobre esse esplendor e a brilhante beleza que reluz através de todos os atributos divinos, né? O esplendor, a brilhante beleza que reluz através de todos os atributos divinos. Isso quer dizer glória de Deus. Quando entendemos e dizemos que Deus é autoexistente, né? Quando dizemos que Deus é um Deus triuno, né? Imutável. Esse Deus, ele é infinito, ele é eterno, ele é onipresente, ele é onisciente, onipotente, ele é amor. Ele é um Deus bondoso, ele é um Deus justo, santo, né? Nós, quando dissemos isso, esses atributos, estamos nos referindo à sua glória, que como o único Deus, né? Ele é, e não existe outro igual. Não há outro Deus igual ao Deus criador de todas essas coisas. No hebraico fala que o Deus Javé, dá um nome para ele. E a glória de Deus é o reflexo desses atributos, né, posto em prática. A criação dele deve exaltar esses atributos de Deus. E alguns desses atributos Deus comunica, ou ele comparte com o ser humano, né, com o ser humano. E por isso ele é capaz de refletir a imagem de Deus e de espalhar essa imagem de Deus. Porque ele é um portador da imagem e semelhança de Deus, ele pode espalhar essa glória de Deus, se ele está se submetendo a esse Deus Todo-Poderoso. E assim eu quero desenvolver, tratando o primeiro ponto, lá em Gênesis 1, 28, peço que você me acompanhe com as suas Bíblias, Gênesis 1, 28, diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-a. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Homem e mulher criados para espalhar a glória de Deus. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto a ser tratado sobre a família, né? Homem e mulher, que são parte, obviamente, são os primeiros a compor a família, homem e mulher. Esse versículo que nós lemos agora se encontra, vocês sabem, o último dia da criação, né? No sexto dia. E Deus, através da sua palavra, né, ou do seu falar, né, e no primeiro dia nós vemos que ele criou a luz, separando assim das trevas. No segundo dia ele separa as águas das águas, o que dá lugar ao céu e o mar. No terceiro dia separa as águas do mar, para que a terra seca apareça e produza todo tipo de plantas ali. E no quarto dia cria os luceiros, né, o sol e a lua. No quinto dia, todo tipo de criatura do mar e do céu. E logo no sexto dia, Deus cria os animais da terra e faz o homem e a mulher. O homem e a mulher. Tudo o que Deus tinha feito, disse ele que era bom. Mas Deus ressalta que ao fazer o ser humano, ele faz a sua imagem, ele faz a sua semelhança. O único ser criado, portador disso, né, da imagem e semelhança, é o homem e a mulher. Eles são portadores dessa imagem de Deus, criaturas feitas de maneira distinta, né, e com funções distintas das outras criaturas. Não podemos misturar isso. O homem e a mulher são criaturas distintas à demais criação. E ao criar o ser humano, Deus deposita seu fôlego de vida e faz dele o seu vice-regente na terra. Vou explicar mais sobre isso, né? Também os animais, Deus deposita seu fôlego de vida, eles têm vida, o coração late, né? Bombeia sangue, mas o ser humano faz diferente, né? Deus dá ao homem a capacidade e a autoridade de dominar toda a criação e de cuidar dela e também de tirar para seu próprio proveito,
continua dizendo no versículo 29 de Gênesis 1, né? Mas no versículo 28, vemos que Deus abençoa o homem e a mulher, dizendo-lhes que, em primeiro lugar, devem ser fecundos, sejam fecundos, a expressão, o verbo que nós encontramos aí. E essa palavra, essa oração, está relacionada com o gerar filhos, né? Sejam fecundos, gerem filhos. Deus dá essa ordem, e nós vemos que o verbo aí está no imperativo, né? Uma ordem a ser cumprida. Deus dá essa ordem ao homem e à mulher, para que a raça humana, ela procrie outros seres humanos. E essa mesma ordem Deus já tinha dado aos animais, como vemos no versículo 22, né? Deus dá essa ordem aos animais: sejam fecundos, né? Multipliquem-se, encha as águas dos mares e na terra e multipliquem as aves. Então, os animais também recebem essa função de multiplicar-se, né? Nós moramos 4 anos em Atibaia e nós nos admiramos como a capivara é tão rápida em se procriar, né? Uma semana já tem 3, a outra já e vai, cresce. E não deixa a gente casar, mas tudo bem. Era ser bom caçar esses aí, né? Mas eles estão certamente cumprindo o mandato, né? Se procriando, né? E de uma maneira bem rápida, né? Mas aqui, isso com relação aos animais, e aí no versículo 28, né? Essa mesma ordem ao ser humano, ao homem e à mulher: sejam fecundos, sejam fecundos. A capacidade de gerar filhos aqui é dada por Deus. Ele dá essa capacidade. Ele fez 2 sexos diferentes, né? Isso, hoje em dia, a gente tem que ainda pegar um martelo e defender, né? 2 sexos diferentes. O macho e a fêmea, né? Nos animais, nós nos definimos dessa maneira, né? E aos seres humanos, definimos como um homem e mulher, homem e mulher. Somente com a união desses 2 sexos é possível a fecundação para gerar filhos. Porque não existe outro tipo de sexo, né, no meio aí, não existe. Nem a luz da palavra de Deus, né, e, em primeiro lugar, nem a luz da ciência, nem a luz da biologia, porque isso nós vemos que depois da queda, isso foi afetado, corrompido, né. Na questão, inclusive, de gerar filhos, existe sim um problema depois de alguns não poder gerar, mas um problema mais como pecado afeta até o corpo, né, biológico do ser humano, né? Inclusive na questão da sexualidade também, o ser humano afeta isso, mas à luz da palavra nós vemos que é estabelecido aqui, né? E depois a gente vai ver como isso pode ser redimido. De fato, ele é redimido na pessoa de Jesus Cristo, né? Mas ao ser humano aqui, então, vemos que é dado essa ordem de ser fecundos no começo da criação, né? Mas além disso, também é de multiplicar, diz o texto. E aí tem a ideia de ser numeroso mesmo. Uma vez fecundo, né, de conseguir produzir, logo se deve crescer em número, continuar com a prole, né, de aumentar o tamanho de pessoas, a quantidade de pessoas. E fazendo isso, a terra, ela deve encher, como vemos no versículo 28, né? A terra deve ser povoada, povoada, isso. A terra deve ser povoada. E nós vemos 3 verbos no imperativo aí, né? De ser fecundos, multiplicar e agora de encher. 3 verbos no imperativo que são ordens dadas por parte de Deus ao ser humano. E também aos animais, né? No começo. Mas a diferença encontramos no final da oração aqui no versículo 28, que tem um último verbo no imperativo que Deus dá ao homem e à mulher e não dá aos animais, e essa ordem é de sujeitar a terra, como está aí na palavra de Deus no versículo 28. E sujeita. Ao ser humano, irmãos, foi dada essa ordem de manter sob controle toda a criação. Salmos 8, o Salmo 8, versículo 6 a 8, diz assim, o salmista falando sobre essa glória divina e sobre a dignidade do Filho do Homem.
Salmo 8, versículo 6 ao 8 diz assim: Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes dos mares, e tudo que percorre as veredas dos mares. Então nós vemos isso, né? Que isto nada mais é Deus comunicando a sua glória ao homem, para que ele também possa também desempenhar essa função de governo, né, com as coisas criadas por Deus. Por isso o homem ele é um vice-regente de Deus aqui na terra, um vice-regente de Deus aqui na terra. E como vice-regente ele deve espalhar essa glória, ele deve fazer isso, essa glória do seu Senhor, do seu Criador. Fazer que os seus descendentes entendam que existe um Deus todo-poderoso que se relaciona com ele, não está distante, como ensina o deísmo com D, né? Que um Deus que criou e se afastou e deixou as coisas ocorrerem por si só. Isso aí é uma heresia. Deus está perto, Deus veio até nós na pessoa de Jesus Cristo. Deus acompanha o que ele criou, ele nunca abandona. Então Deus se relaciona com o homem. E Deus quer que o homem espalhe a sua glória. E o homem e a mulher são criadas com esse propósito de espalhar a glória de Deus, de sendo fecundos, né, multiplicar-se, encher a terra e sujeitar a ela. Né? Essa foi a ordem dada por Deus, inclusive dentro do casamento, o primeiro matrimônio, Adão e Eva. Né? Mas muitos nós podemos trazer isso, né? Já agora uma implicação e ao mesmo tempo aplicação, nós podemos ver o comportamento me refiro a um matrimônio, né? Porque a gente sabe de casos que pessoas fora do matrimônio conseguem gerar, né? Mas eu estou falando estritamente sobre o casamento, né? E nós conhecemos muitos casais, muitos matrimônios hoje em dia que não compreendem talvez esse mandato, né? E aí vem aquele desejo, eu não quero ter filhos, porque não é a minha prioridade, né? Aí a gente vê que entra já o casal, inclusive, ou pode ser o homem ou a mulher, em primeiro lugar, se torna ela como em primeiro lugar. Nós tínhamos visto em Ageu, né, como o povo, né, rejeitou a casa do Senhor e começaram a construir suas casas luxuosas, priorizando o que eles queriam em primeiro lugar. E não é muito distante disso, né? Colocar-se em primeiro lugar. Eu quero o meu próprio bem, né? Eu quero ter um emprego bem sucedido. Eu quero ter uma casa terminada, uma viagem realizada, ou viagens realizadas. Eu quero ter até mascote bem cuidada, ao invés de um filho, né? Claro que nós, sim, como seres humanos, precisamos nos esforçar cada dia e receber o sustento disso e talvez, sim, saciar alguns desejos que nós temos como seres humanos, né? E aproveitar as oportunidades que essa vida nos dá. Mas tudo isso que eu falei, se ele é procurado como um fim em si só, ele se torna idolatria. Ele ocupa o primeiro lugar do nosso coração. E tira de Deus o seu devido lugar, tira de Deus a sua palavra em nossas vidas. E o pecado já se tornou em nós um ídolo grande em nós, e os mandamentos do Senhor já são sem importância, e aí fica de lado esse conceito de espalhar a glória de Deus. Até eles dizem assim, filhos, crianças correndo, né? Isso não está no plano. Porque o gerar filhos e criá-los não é somente criar por criar, é criar também, né? Disciplinar, educá-los. Isso dizem eles que não é prioridade, porque não há uma compreensão exata do mandato divino, que é espalhar a glória de Deus. O gerar filhos deve ser considerado certamente como uma bênção, né? E um privilégio. Uma bênção e um privilégio. Que o casal recebe para a expansão da glória divina. Porque não se trata de nós, se trata desse Deus Criador.
que fez como um objetivo o ser humano, né? Não se esquecemos desse principal objetivo de criação, que é reconhecer a Deus, né? Gozá-lo eternamente e espalhar essa glória divina. Porque Deus nos deu a vida, irmãos, com um propósito. Se você está aqui é porque a sua vida tem um propósito. Não é que você tenha caças, carros, não. O seu propósito principal é glorificar a Deus com sua vida. E isto quer dizer também que aqueles que foram gerados, já os filhos, né, eles têm a mesma ordem de fazer a mesma coisa, né? Não somente pai e mãe, senão como filhos, né? Eu tenho pai e mãe, e me coloco agora no lugar como filhos também. Tenho a mesma ordem de gerar. Né? Filhos gerados, eles foram gerados também para espalhar a glória de Deus. Gênesis 9:1. Nós vemos que quando Deus faz a sua aliança com Noé, Gênesis 9:1, diz assim: Deus abençoou Noé e aos seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Muitas coisas certamente aconteceram depois de que Deus criou ao homem e criou a mulher, né? Até o capítulo 9 de Gênesis. Era para que eles sujeitarem a terra como bons vice-regentes, né? Homem e mulher. Mas sabemos a triste história que afetou a eles em primeiro lugar e logo a humanidade inteira. Em Gênesis 3 vemos a queda. Essa narrativa do texto aí do capítulo 3 de Gênesis nos diz que o homem e a mulher pecaram, caíram do seu estado inicial pelo qual eles foram criados. Eles caíram. Eles deram ouvidos ao pecado e perderam esse relacionamento com Deus Criador. Aí nós vemos que as grandes consequências da queda começaram a aparecer. Aí veio o trabalho esforçado para o homem conseguir o seu sustento do dia a dia. A natureza sofre, ela geme. A morte entra no mundo e afetando a vida dos seres vivos, né? Mas algo pior aconteceu. Essa imagem de Deus, esse reflexo da glória de Deus no ser humano, ele é danificado. Não é destruído. Ele não é destruído. Mas ele é grandemente danificado. O ser humano, depois da queda, já não reflete a glória de Deus de uma forma transparente, de uma forma clara, né? Porque o pecado manchou profundamente, irmãos, deixando a imagem de Deus quase impossível de discernir na vida do homem. Mas no capítulo 3 e no versículo 15 de Gênesis, nós vemos a promessa de Deus para que essa imagem ela novamente possa ser restaurada, que essa imagem ela possa ser regenerada, né? Que mediante seu Filho, que é enviar ao mundo para conectar, para restaurar novamente esse relacionamento quebrado, e que essa imagem do Deus Todo-Poderoso, que essa glória de Deus agora possa, novamente, através de Jesus Cristo, ela possa fluir e ser nítida. E nós chegamos ao capítulo 9 de Gênesis, onde Deus, uma vez mais, ele repete a ordem de Adão e Eva no começo, antes da queda. Dá a mesma ordem. E Deus dá essa ordem de ser fecundos, de multiplicar-se e de encher a terra a Noé. Isso porque conhecemos e sabemos o que aconteceu com os seres humanos, né, e com os animais, o mundo, né, com exceção da família de Noé e daqueles animais que entraram na arca. E esse grande dilúvio, demonstração, em primeiro lugar, não é uma chuva, né? Não é porque tinha que chover. Não, em primeiro lugar, é uma demonstração da ira de Deus, que trouxe como castigo por conta do pecado do mundo, que destruiu a todos aqueles que deveriam ser vice-regentes, deveriam estar espalhando a glória de Deus, não o pecado. E a criação também ela foi afetada e sofreu essa ira de Deus por completo. E foi como começar de novo, né? Salvando a Noé e sua família, e sim, alguns animais na arca. E notemos também que o texto diz que Deus abençoou não somente a Noé,
não somente a Noé, mas também aos seus filhos. E é também aos filhos de Noé que Deus dá essa ordem com os 3 verbos que regem no princípio, né? Esses 3 verbos em imperativo, de ser fecundos, multiplicar e encher a terra. E esses 3 verbos, eles regem um princípio de espalhar a glória de Deus novamente. A imagem de Deus, os seus atributos sendo comunicados com o ser humano. Não todos, alguns atributos. Filhos que foram gerados também recebem agora a ordem de ser fecundos, e de multiplicar e de encher a terra. Porque nós vemos que, sim, depois da queda, a destruição do mundo pelo dilúvio, Deus novamente ele pretende que sua glória ela seja espalhada na terra. E Deus fez também uma aliança com Noé, em 9:11, no versículo mais para frente. Deus diz que nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas do dilúvio, nunca mais. E logo depois coloca a arca o arco-íris, né, nas nuvens, para simbolizar essa aliança, e isso que hoje em dia nós vemos depois de cada chuva, e não é outra coisa mais, senão que o pacto do Senhor estabelecido com Noé, com a terra. Mas a humanidade, ela continuou se espalhando por toda a terra, mas logo esse coração corrupto do ser humano caído buscou espalhar a sua própria imagem, ao invés da imagem do seu Criador. Isso nós vemos no acontecimento da Torre de Babel. Os homens queriam ser famosos, né, de ter seus nomes reconhecidos sobre a face da terra. E uma vez mais Deus intervém, porque não era isso que ele queria do ser humano, né? Era a sua imagem, a imagem de Deus que eles deveriam espalhar. Era a sua glória e não a glória humana. Não a glória humana. E Deus preservou um dos filhos de Noé. Esse caso foi Sem, né? Foi o escolhido para levar adiante esse plano perfeito de Deus de continuar espalhando a sua glória na terra. E Sem sabia certamente que o gerar filhos era um mandato do propósito divino. Era um mandato do propósito divino. Ele recebeu essa ordem depois de sair da arca. Ele deveria espalhar a glória de Deus, ser fecundo, multiplicar e encher a terra. E quando os pais inculcam em seus filhos essa cosmovisão bíblica de que Deus ele fez todas as coisas como reflexo da sua glória, certamente os filhos vão querer continuar fazendo isso. É trabalho dos pais inculcar na vida dos filhos. É trabalho dos pais levar os filhos na palavra e demonstrar que Deus ele é um Deus criador e que sua glória tem que ser espalhada e que o propósito principal deles é glorificar a Deus com suas vidas. Para que outros vendo também glorifiquem a Deus, né? Claro que para que isto seja possível, deve existir sim um novo nascimento, né? Deve existir a regeneração que somente vem por meio do Espírito do Senhor, quando o Evangelho de Cristo transforma suas vidas. Aí sim haverá uma noção, haverá uma compreensão do que é espalhar a glória de Deus. E nós oramos para que os nossos filhos sejam assim. Certamente Noé e a sua família foram salvas para espalhar a glória de Deus por meio da arca, né? Foi um objeto utilizado para que eles possam ser cuidados, salvos, e depois saírem e espalhar a glória de Deus. E nós, como famílias, como pais ou como filhos, né, somos salvos em Cristo dos nossos pecados, e somos salvos, sim, para receber essa vida eterna, mas também para continuar aqui na terra espalhando a glória de Deus, desse Deus criador. Isso é o propósito final das famílias que estão centradas em Cristo, centradas no Evangelho, centradas na palavra. Isso aqui nos leva agora ao capítulo 12, onde vemos que Deus tem um povo, né? Já tem um homem e mulher criados para espalhar a glória de Deus, filhos gerados para espalhar a glória de Deus, e agora um povo, né? A família cresce, agora já é um povo,
um povo escolhido para espalhar essa glória de Deus. Gênesis 12, versículos 1 ao 2 diz assim: o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Seja uma bênção. E da linhagem de Sem aparece Abrão. Interessante, hein? Por isso é bom ler genealogias na Bíblia. Não pule quando você muda os nomes. Não, leia, lembre, isso aqui está falando daquele fulano lá. Importante. De Sem a gente vê que Abrão nasce bem, né? E o significado de Abrão é muito interessante, porque quer dizer pai exaltado, né? Ou glorificado. Olha só isso. Ele é o pai exaltado, ele é o glorificado. E é justamente através dele, de Abrão, que Deus abençoaria e espalharia a sua glória. Exaltando Abraão para que Deus seja exaltado. Né? Glorificando Abraão através da sua prole, seu desejo, para que Deus seja glorificado. Não à toa os nomes são dados à toa, né? Tem um propósito. Deus escolheu Abraão para que, através dele, um povo, uma nação inteira seja abençoada para levar e espalhar a glória de Deus. E diz que através dele serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Por isso, depois Deus troca o nome dele, chamando de Abraão. Né? Abraão, que quer dizer pai de multidões, de muitas nações. Aí em Gênesis 17, 5 nós vemos isso. E ainda diz que ele será extraordinariamente fecundo. Extraordinariamente fecundo. Mesmo na velhice, juntamente com Sara, ele deu à luz na improbabilidade humana, mas na possibilidade divina. Quando o humano parece improvável, Deus age com suas possibilidades, muitas vezes. Deus agindo novamente para que a sua glória seja espalhada. Fomos vendo até o capítulo 12 como Deus, né, apesar do coração corrupto do ser humano, o seu plano não fica como um plano B, não, sempre é o plano A do Senhor. Mas agora como um povo, né, agora como uma nação escolhida, né, a glória de Deus, quando homem e mulher, quando filhos como nação agora devem espalhar essa glória de Deus. Mas nós conhecemos a história novamente, né? O povo escolhido também não exemplificou como se deve espalhar a glória de Deus. Numericamente, sim, eles foram capazes, mas levar a imagem de Deus como um povo apartado, como um povo separado, um povo sem vacilar, somente postos os olhos nesse Deus Criador, sem obstruir essa glória divina, né? Eles não foram capazes, por conta do pecado. Eles tiveram que sempre estar clamando ao Senhor por misericórdia quando faziam o oposto. E Deus sempre, irmãos, demonstrou essa misericórdia. Deus sempre mostrou essa benevolência para com eles. Eles foram sempre agraciados, porque a graça de Deus estava com eles. Irmãos, a espalhar, estou sendo meio curto essa noite, mas espalhar a glória de Deus, nós vimos que foi sempre o plano do Deus Criador como um mandato cultural. Desde a criação. Inclusive, depois da queda, nós vimos, nos capítulos aqui lidos, que se sempre foi o plano de Deus, espalhar a glória de Deus. Criando o homem e a mulher por meio dos filhos gerados e por meio de um povo escolhido. Mas por causa do pecado, nós vemos que isso foi afetado o ser humano e ele não consegue mais fazer sem a intervenção divina. Por si só é impossível. Precisa dessa intervenção divina. Mas que através de Jesus Cristo, esse verbo divino que veio ao mundo, que se fez carne, e que trouxe a redenção à humanidade, né?
que trouxe a paz por meio da sua reconciliação, sendo ele o próprio Deus, esse Deus glorioso. O ser humano pode espalhar a glória de Deus de uma maneira que lhe agrada, através de Jesus Cristo. Porque ao receber o perdão de Cristo por meio do seu sangue derramado na cruz, Deus olha para isso e nos vê agora como pessoas, como filhos, como homem e mulher, como um povo santo, como um povo redimido, como uma imagem restaurada, capaz agora sim de espalhar sua glória aqui na terra. Como nós vimos em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 10. 1 de Pedro. Hoje de manhã esse texto foi lido. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançam misericórdia, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Espalhar a glória de Deus, refletir a imagem do Deus Criador. Aquela promessa que Deus tinha feito a Abraão, de que nele serão abençoados todos os povos, chega a todo aquele que confessa agora a Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Em Gálatas 3, versículo 8, se algum irmão encontrou, pode ler, por favor, que eu não deixei registrado aqui, para ser mais rápido. As Escrituras refiram esse tempo em que Deus declararia o justo por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Amém. Deus justificaria os gentios pela fé, que anunciou o evangelho, Abraão dizendo: e você será abençoado a todos os povos, né? Abençoados todos os povos. Nós encontramos isso aqui em Gálatas, inclusive. Somos justificados pela fé em Cristo. E Ele é quem nos conecta novamente com esse Deus Criador. Depois que esse pecado maldito nos separa do Deus Criador, agora em Cristo somos conectados, somos ligados novamente. É Cristo que verdadeiramente se torna um regente agora de Deus na terra, e não meramente um vice-regente. É Cristo o nosso regente. E por meio dele que agora podemos ser chamados filhos de Deus, já não mais criaturas ou criação, somos filhos de Deus. Somos agora capazes de espalhar a sua glória. E isto não necessariamente se detém no âmbito físico, né, ou no âmbito terrenal, irmãos, de gerar filhos, assim, geneticamente, mas também o ser fecundos, o multiplicar, o encher a terra, certamente se dá por meio de uma reprodução entre o homem e a mulher. Mas Cristo estende essa ordem também no âmbito espiritual. Mateus 12, no capítulo 46, capítulo 12, versículos 46. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos, né, estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos?
E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis a minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que isso aqui, irmãos, deve nos encher de alegria. Porque Cristo não somente se retém no âmbito físico de gerar uma prole, que certamente, né, aqueles que estão casados devem pensar, meditar nisso, né, de gerar filhos para a glória de Deus. Mas Cristo estende essa ordem agora no âmbito espiritual. De nada certamente serviria gerar filhos sem levá-los a Cristo. Isso é gerar uma alma condenada. Aqueles que estão em Cristo, ao gerar um filho desse, Senhor, esse aqui é para a tua glória, ele deve refletir. Deixa em tuas mãos, eu pregarei o evangelho para ele. E se for a tua vontade, trocar seu coração de pele e dar um coração de carne, que ele veja a tua glória e que ele continue espalhando a tua glória até que o Senhor volte. A vida aqui na terra, ela termina certamente rápida, né? Mas a vida eterna ela é para sempre, ela nunca findará. Que cada cristão, seguidor de Cristo, deve levar a sério esse mandato cultural de gerar filhos, inclusive filhos espirituais, como nós vemos as palavras de Jesus, chamar de alguém de irmão, de filho, por causa de que Cristo agora habita na sua vida, né? De levá-lo aos pés de Jesus, né? Como nós, como filhos, devemos levá-los. Você olha para uma pessoa, lá fora, um amigo de trabalho, ou um familiar, você o conduz para o evangelho, ele está se tornando algum como um irmão, como seu filho agora, dependendo da idade também, né? Mas ele certamente, se for a vontade de Deus, ele vai fazer parte agora da família espiritual do reino de Deus. Nós devemos pregar o evangelho de Cristo que transforma vidas, como nós encontramos em Mateus 28, no mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, versículos 18 a 19. Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos, famílias foram criadas para espalhar a glória de Deus, tendo filhos, e além de filhos físicos, filhos espirituais, pregando o glorioso evangelho. Esse é o propósito das famílias cristãs aqui na Terra. A igreja de Cristo, ela se torna essa família também, que deve espalhar a glória de Deus, certamente pregando o evangelho. E que nós, como igreja, como famílias aqui, como pessoas, como talvez você não tenha uma descendência em seu poder, mas você pode espalhar a glória de Deus pregando o evangelho para os outros, fazendo filhos espirituais, irmãos espirituais, por meio de Cristo. E assim nós vamos espalhar essa glória de Deus como família. E também vamos espalhar a glória de Deus como igreja. Essa igreja que pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Através do seu único e glorioso evangelho. Que Deus nos abençoe e nos permite que como famílias façamos isso, irmãos. Centradas na palavra de Deus, pregando o seu evangelho. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor sempre esteve por detrás de querer fazer a tua imagem, de querer espalhar a glória. Pai. Obrigado porque o Senhor criou o ser humano, o Senhor criou todas essas coisas com esse fim. Obrigado porque Cristo restaurou o nosso relacionamento para que possamos continuar fazendo isso. Sabemos que nesse mundo temos tantas tentações nos assediando todos os dias, mas nós confiamos em Cristo e queremos nos voltar a Ti e obedecer os Teus mandamentos, porque isso certamente vai trazer glória ao Teu santo nome. Nós queremos, como igreja, como famílias reunidas aqui, continuar espalhando a Tua glória. Nós queremos continuar espalhando a Tua imagem, essa imagem do Deus Criador de todas as coisas. Permite, Pai, que através das nossas vidas, pessoas possam ver essa glória, Pai,
que somente te pertence, não é nossa. Nós fomos comprados por sangue, por alto preço, Pai. Obrigado pelo privilégio, pela tua graça derramada em cada um de nós. Abençoa essa igreja e que essa igreja se torne família também para os outros que estão lá fora perdidos. Que possam chegar a ti rendidos, que possam chegar aqui nessa casa e que nós possamos acolhê-los pregando o teu evangelho. Pai. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.